Graça e paz da parte do Nosso Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. E hoje quero ler a passagem bíblica aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, e vamos ler do versículo 28 até o 31, que diz assim: Não sabeis, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum, não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então vejamos aqui esse texto dado no livro de Isaías, que é muito importante e sempre ele é um texto que motiva muitos pregadores a trazer mensagens de esperança, de força, né? E hoje quero trazer nesses minutos que nos foi dado aqui para poder trazer essa palavra também para você. Antes de tudo, é bom entendermos que o homem por si próprio, ele não tem nenhum poder, não tem poder algum. Nós não temos força, nós não podemos garantir, né, um vigor, uma caminhada longa por nós próprios. Não tem condições, não tem o que dizer, não tem condições. É por isso que a Bíblia, de todas as formas, ela sempre tira, né, essa ideia da força do homem e sempre mostra para a gente. E nós mesmos vamos, né, chegar a um denominador que nós precisamos da força de Deus. É por isso que o Isaías 40, na verdade, ele é escrito para os exilados em Babilônia, né, dizendo para eles, fortalecendo eles, dando uma palavra de conforto para eles, dizendo que eles, né, precisavam, mesmo em meio ao cativo, precisavam crer no Senhor, porque provavelmente muitos já estavam reclamando, estavam perdendo as suas forças, perdendo o seu vigor, estavam caminhando, mas não conseguiam alcançar. E uma das coisas que às vezes nos faz parar e às vezes nos cansar é quando nós esquecemos da palavra de Deus, das promessas que a qual é contida nela. Por isso precisamos ter consciência disso, né? No capítulo 2 de 1 Coríntios, me fala a memória, Paulo ele fala sobre o homem natural. Na verdade ele fala sobre três homens: o natural, o espiritual e o carnal. O homem natural, na verdade, é o dos piores deles ali, né? Fala sobre a questão de viver naturalmente, de acordo com o seu vigor, com o seu entendimento, com a sua força. Interessante é que aqui no versículo 28, o texto ele nos dá aqui uma certeza, sabendo que o Senhor, ele não se cansa e nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isso quer dizer que quando nós garantirmos a nossa força ao Senhor, nós nunca vamos nos cansar, porque Ele não se cansa. Porque a questão toda a qual faz nos cansar é exatamente o nosso psicológico, que é o setor espiritual. A nossa alma, ela cansa de tantos embates, tantas investidas, tantos confrontos, e aí nós não temos condições de nós mesmos resolver esses problemas, porque não há condições para isso. Às vezes, e aí chega o cansaço, chega a fadiga. Você observa que quando você trabalha, né, e você faz um esforço físico durante todo o dia, mas
mas a sua alma, o seu entendimento está forte no Senhor, ele não se cansa. Às vezes o corpo físico ele quer descansar, mas o espiritual é muito mais forte, né? Porque ele faz com que a gente se embala em outras coisas mais e assim por diante. Então é muito importante isso, né, no texto. E aqui nós podemos ver essas passagens bíblicas, na verdade, dizendo exatamente sobre isso, né? Que quando nós nos alimentamos, quando você alimenta, até podemos usar uma tipologia aqui, que quando você alimenta o seu corpo carnal, né, ele volta ao vigor de novo. Então o que está faltando também para a gente continuar a nossa vida sem estar cansado, sem estar fatigado, nós precisamos exatamente nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. É por isso que aqui diz que o forte, ele faz o forte alcançado, ele multiplica as forças que não têm vigor. Quando nós nos voltamos para Deus, tudo isso muda. As coisas elas vão para melhor, porque você vai crescer, você vai vencer, porque o espiritual vence. Jesus disse, né, que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Nós temos a força do Senhor. E aí ele fala que os jovens se cansam, se fatigam, no versículo 30. Os moços de exaustos caem, eles não conseguem dar sequência à sua vida. Mas no versículo 31, ele fala, mas os que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Então a nossa esperança, ela tem que estar somente em Deus. Ela tem que estar somente no Senhor. Precisamos colocar nossos olhos no poder de Deus e não nos nossos problemas. Porque quando nós nos focamos nos nossos problemas, certamente a gente não vai conseguir dar continuidade, porque, como já falei inicialmente e repito, nós não temos condições de nós próprios dar sequência ou vencer qualquer batalha. E nós já falamos aqui, né, uns vídeos atrás aqui, que o nosso Deus é o Deus das batalhas. Então vamos nós nos focar no Senhor, vamos esperar, vamos colocar nossa esperança no Senhor. Porque quando se a nossa esperança, na verdade, estiver em Deus, passaremos por todas as situações e não nos cansaremos. Podemos passar por várias situações da vida, vários embates, vários confrontos, o que for que passarmos. Por isso Jesus disse, né, que tende paz em mim, e no mundo tereis aflições, eu venci, mas fique tranquilo, fique tranquilos, porque eu venci o mundo. Ele dizendo que precisamos confiar nele. E para terminar, lá no capítulo 5, versículo 14, não faz memória, ou versículo 12, agora não lembro agora, mas em 1 João capítulo 5, eu não lembro se é versículo 12 ou versículo 14, mas diz assim, você pode verificar depois lá, quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho não tem a vida. Então, se você quer vencer essas batalhas do nosso dia a dia, lembre-se que elas são constantes e elas existem, né? Se você pensa que parou por aí, parou não, tem mais ainda. Então por isso precisamos renovar as nossas forças no Senhor. E aqui o texto diz, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós poderíamos aqui enfatizar outros pontos, mas o texto ele nos obriga a pregar 1 hora aqui, mas nós não vamos pregar 1 hora aqui, tá bom? Que eu quero que você entenda, a princípio hoje, é somente isso, que a sua esperança, a sua vida tem que estar voltada para o nosso Deus. Porque se estiver, queridos, você vai vencer. Nós perdemos muitas batalhas, isso é em geral, porque nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós pregamos aqui que o maldito é o homem que confia nos seus próprios braços. Ok? Que Deus te abençoe,
tenha um sábado abençoado. Está chegando o final de semana aí, época de carnaval, né? E não está vendo carnaval, né? Então, na verdade, vamos continuar a caminhada, né? Mas vai bem feriado, né? Então muitos vão estar em feriados aí, em casas, e esse sábado começa já a sua jornada de ficar em casa, né? Eu não posso dizer isso que eu trabalho um dia sim, um dia não, né? Então a gente não tem esse privilégio. Mas que Deus te abençoe e que mantenha firme a sua esperança no Senhor. Deixa o lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã para mais uma mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe.